preciso e o que basta, é? Ora, mas se calhar também precisas de desintoxicar. Ora bem. E se calhar agora que já toda a gente, até o Zé Figueiras voltou de férias, temos que começar aqui a pensar, pelo menos até ao Natal, que a doutora não me ouça, porque isto é um regime para fazer sempre, mas começar a tirar as toxinas do nosso organismo. Praticar medicina integrativa, não é verdade? É isso, medicina integrativa. Olá, doutora Ana Moreira. Tem este livro, Como Não Adoecer, porque a forma como olha para a saúde é um bocadinho diferente só daquela da cura, não é? É também a prevenção e olhar para o todo. Correto. Bom dia. Bom dia. A ideia deste livro, Como Não Adoecer, surgiu de ter começado a trabalhar numa área chamada medicina integrativa. Então, quando falamos em medicina integrativa e funcional, falamos em alguns fatores que nos levam a ficar doentes. Ou seja, como dizem muito bem, não há doenças, há doentes. Correto. Aí é o segundo nível, porque o primeiro nível é compreendermos que, às vezes, o facto de não termos uma doença diagnosticada não significa que não estejamos já doentes. Sim. Ou seja, já estamos intoxicados, já temos stress oxidativo, já temos inflamação. Porquê? Porque um dia não dormimos tão bem, porque um dia nos dá uma dor, porque um dia não temos energia, porque um dia não fazemos bem a digestão. Tudo isto somado tem que nos fazer um alerta de que algo na nossa vida que estamos a fazer não nos está a fazer bem. Muitas vezes nem nos apercebemos, se calhar. E nós nem nos apercebemos. Portanto, Na realidade somos todos doentes. Bom. Não há ninguém que não tenha assim uma qualquer coisa, não é? Eu sou saudável, mas estou sempre um bocado inchada, ou estou sempre... Pois, correto. Então, custa-me fazer digestões, mas estou saudável. Não. Mas não somos, afinal. Não interpretamos isso assim, porque é como que entendamos estes pequenos sinais e sintomas, que obviamente não são uma doença grave, não estamos a falar de ter um cancro, mas que esses sinais e sintomas, ao longo do tempo, nos podem tirar a qualidade de vida, porque nos vão dar um envelhecimento precoce e o aparecimento de alguma doença crónica. Ou seja, uma queixinha aqui, uma queixinha ali, que não ligamos de vez em quando, lá mais para a frente, se calhar até se mas traduz. essa queixinha aqui, essa queixinha ali, traduzida no livro, eu coloquei um questionário de sinais e sintomas para que possa ir somando e essa pontuação vai-lhe fazer estar mais alerta ou não. E, portanto, terá que mudar o seu comportamento ou não. Portanto, fizemos uma lista muito prática de pequenas coisas que ninguém liga, a tal digestão, a tal dor de cabeça. Por exemplo, falta de motivação para trabalhar, que isso vocês não têm. Portanto, isso às vezes... Isso também conta. Às 6 da manhã o despertador foi uma certa desmotivação. É muito importante vermos que devemos olhar para o nosso corpo assim como um triângulo. Então eu tenho que ver os sintomas do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Portanto, a forma como eu lido com as minhas relações, a minha parte mental de stress, a minha parte mental da memória, concentração e depois o corpo físico, tudo isto conta para eu estar mais alerta se devo alterar os meus comportamentos. Como é que contrariamos tudo isso? Ou seja... Essa é a segunda parte do livro. Portanto, depois de saber se está minimamente saudável ou não e o que é que tem na sua de toxicidade ou de inflamação, dou dicas durante 8 semanas. Escrevemos um plano muito prático, sim, para conseguirmos fazer mesmo uma mudança de vida. Não é assim tão complicado como as pessoas pensam, é efetivamente ter primeiro a motivação e o querer fazer. A segunda coisa que eu sempre digo é, por que não experimentar? Ou seja, pior do que a questão não vão ficar. E podem sentir muita diferença na forma, na energia, portanto, na diminuição do cansaço. Agora, esse plano e outra coisa, desculpe-me só interromper, é a forma como é a lucidez mental. Porque quando nós desintoxicamos, mas verdadeiramente, não é aqueles planos que às vezes se vê, exatamente, light. Aqui, quando nós desintoxicamos, quando fazemos um jejum a sério, bem acompanhado, dá uma clareza mental inacreditável. Preciso tanto disso. Olha, depois, às vezes é saber qual é a receita. Mas quando faz a linha desse plano, é engraçado, do que eu vi no livro, não tem só a ver com a questão física. Correto. Aconselho as pessoas a fazerem meditação, a escreverem o que é importante para elas, o que é que as motiva, porque na realidade corpo e mente estão ligados, sempre estiveram, e às vezes a medicina separou-os Na realidade bastante. Não foi a medicina, foi Descartes, que escreveu que o corpo era para os médicos e as emoções e a mente era para os padres, há 400 anos atrás. Agora o que estamos a tentar fazer há
70 anos, que foi um movimento que começou nos Estados Unidos na medicina integrativa e funcional, é juntar uma coisa que nunca tinha que ser separada. Nós sabemos que a psiquiatria trabalha esta relação, mas todos os médicos temos que estar atentos à relação que existe entre aquilo que se passa fora do meu corpo e o meu corpo. Quer dizer, se a minha mãe morre, é natural que eu deprima o meu sistema imunitário. Mas não é preciso ir tão longe, não é? Basta às vezes estarmos um bocadinho aborrecidos no trabalho. É isso que eu falo no livro. Tem uma influência enorme no nosso organismo. É isso que eu falo no livro. Hoje, aquilo que a ciência nos traz, que é uma área chamada a psicossomática ou psiconeuroimunologia, que diz exatamente que aquilo que se passa comigo e a forma como eu lido com o assunto, porque repare, eu posso estar chateada no meu trabalho e não estou minimamente preocupada. Ou um colega ter a mesma chatice e lidar aquilo de uma forma, porquê? Porque há 20 anos, noutro trabalho, teve uma situação similar. Aquilo ativa-lhe uma memória que é o que faz despoletar sintomas físicos no corpo. As células reagem a essa... Então, nós hoje em dia... Elas têm memória, emocional. Não têm? As células têm... São duas coisas. Primeiro, as células reagem em todo o corpo. O corpo chama-se ubiquitário. Há uma coisa chamada a matriz extracelular, é o tecido conjuntivo do nosso corpo, e, portanto, se me dói o dedo gordo do pé, na realidade, todo o corpo está inflamado. É a primeira coisa. Segundo, é essa tal memória. E essa memória é celular, mas também é, vamos dizer assim, mais cerebral e, portanto, ativa os meus comportamentos em relação àquilo que eu já vivi e eu, portanto, estou a viver aqui, mas se eu tenho uma situação semelhante é como se eu estivesse a viver lá. O problema é que nós, às vezes, somos um novelo muito grande e começar a tirar a primeira pontinha para desembaraçar o novelo, se calhar é aqui a ler o seu livro. Mas também está provado que as doenças, até se fala muito nas doenças oncológicas, as pessoas têm uma atitude positiva em relação à doença, é meio caminho andado para irem superando a doença, terem melhores resultados. Sim, aquilo que tentamos fazer na medicina integrativa é, a primeira coisa, é explicar às pessoas que na realidade hoje em dia estamos muito intoxicados, estamos muito inflamados, vivemos muito estressados. Este estilo de vida que nós temos, que se chama epigenética, é aquilo que é externo a mim, conta desde antes da minha concepção. Ou seja, a forma que os meus pais comiam, a forma que os meus pais viviam, ou seja, neste momento, estavam tudo estressados que nos rodeia, ou não. Tudo aquilo que está à nossa volta tem influência. Portanto, isso conta, isso chama-se expossoma. Expossoma é a carga de toxicidade, tudo o que eu vivi até o momento de hoje. Olha, mas o livro, para além destes nomes todos complicados que nos está aqui a dizer, o livro é acessível a toda a gente. Então, por isso, é que esta epigenética, que uma coisa é genética, outra coisa é epigenética, são os fatores de risco modificáveis, porque não são genéticos, que eu posso fazer para alterar e ter mais saúde na minha vida. Através de uma linguagem descomplicada e bastante simples. Isso acho que é como é que se diz, o bom feedback que eu tenho recebido das pessoas. Já vai na segunda edição, não é? Já vai na segunda edição e ontem foi muito interessante porque apresentei o livro no FNAC Colombo. Aproveito para dizer que hoje vou à Madeira, aos meus queridos pacientes da Madeira. Portanto, sai daqui e vai ainda para a bela Ilha da Madeira. Às 7h30 na FNAC do Funchal vou apresentar o livro e uma senhora ontem de 86 anos que veio à FNAC do Colombo disse: gostei tanto do seu livro e estou a pôr as dicas em ordem. Olha, tem 82 e para o ano já vai ter 75. Limpar e arrumar a despensa, dar todos os alimentos processados, aquelas coisas processadas, sim, as porque pizzas. Uma das coisas que falamos é a dieta e o muito importante é começarmos por arrumar a despensa, por isso é que o livro está muito prático, quer dizer, não pode iniciar um processo de mudança de estilo de vida sem mudar nas coisas que tem na sua vida. Isso do corpo físico e depois também pusemos aí umas dicas para o corpo emocional, por isso é que é escrever antes de ir para a cama. Deitar 30 minutos mais cedo. Sim, não usar aparelhos eletrónicos 30 minutos pelo menos antes de ir dormir, porque o cérebro registra as últimas memórias do que temos. Então, se estamos a ver uma série muito violenta e depois vamos para a cama, podemos não ter pesadelos, mas no inconsciente essa memória fica lá. Portanto, esse tipo de dicas muito práticas foi aquilo que eu tentei compilar. Eu ontem, antes de adormecer, troquei mensagens com o Zé Figueiras. Ai, passei uma noite horrível. Já viu? E no dia a seguir estamos doentes. Estamos doentes. Obrigada, Ana Moreira. Com uma figadeira. Muito obrigado e boa viagem à Ilha da Madeira. Boa viagem. Obrigada. Já sabem, hoje vai estar, para os nossos espectadores que estão na Ilha da Madeira, hoje podem assistir ao lançamento deste livro e uma conversa aqui com a doutora Ana Moreira. Miguelinho, e tu já vais